Olá, todos bem-vindos de volta, esse é o Ouvir Direito. E aí, gente? Olá. E aí, joia? Boa noite. Pessoal, hoje o tema é bom, hein? Pelo menos polêmico o tema é. Uns choram, outros riem com o resultado disso, né? Mas fato é que vamos discutir hoje sobre prisão após condenação criminal em segunda instância. Antes da gente começar, eu só quero dar um salve, porque hoje eu abri os gráficos de Instagram, de Spotify, de tudo, e eu levei um susto porque o Rio Grande do Sul inteiro tá seguindo a gente. Sério? Eu não faço a menor ideia do porquê, mas valeu, galera gaúcha, por estar acompanhando a gente. Certo? E para continuar acompanhando, para divulgar para os amigos, é o @ouvidireito no Instagram ou no www.ouvidireito.com.br para saber de mais novidades. Beleza? Vamos começar então. Bom, hoje a gente está aqui com ele, que é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, mestre em Sociologia e Política pela Universidade Vila Velha e pela PUC de São Paulo. Atua como professor de Direito Penal e Processo Penal, além de analista judiciário especial na direção de cartório perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. André Palhano, obrigado pela presença, professor. Nossa, obrigado a vocês do Ouvir Direito pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar aí essas informações sobre essa vida, vamos dizer assim, né, uma vida meio difícil, né, do profissional do direito hoje, né? Os tribunais fazem que a gente tenha que se adequar. Nós estamos quase botando a teoria darwiniana já no direito, né? Não, só vai sobreviver quem conseguir se adequar e evoluir de acordo com esses novos entendimentos. Seleção natural da jurisprudência. Mas é isso aí. Para quem tiver alguma dúvida aqui no curso do programa e quiser conhecer mais do professor, falar mais sobre o assunto, lá no Instagram você encontra ele no arroba André Luiz G. Palhano. Luiz com Z, tudo junto, André Luiz G. Palhano. Certo, pessoal? Então vamos lá. Professor, e aí? A gente sabe que essa história de trânsito em julgado, prisão em segunda instância, já vem lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, passa pelo Pacto de São José da Costa Rica, encontra a nossa Constituição em 88 e a gente fica nesse conflito, né? A Constituição diz isso mesmo, é prisão em segunda instância, tem que prender, não tem que prender, muda entendimento, como é que funciona isso? Na verdade, a história, vamos dizer assim, do direito penal se confunde com essa discussão que a gente vai fazer aqui agora, porque pouco tempo atrás, né, o direito penal era uma forma de manifestação do Estado praticamente absoluto. Quando as democracias começam a estourar, as formas de Estado começam a ficar um pouco mais voltada ao povo, você faz a menção aí de 1215, do João Sem Terra, quando a gente começa a ter as primeiras declarações e restringe o direito de punir, nasce aí as regras mínimas, né, do Estado para com a liberdade ou com outro tipo de direito daquele cidadão ali. A nossa Constituinte, ela nasceu e foi formada num espírito bem garantista, né, um espírito de que o nosso legislador pudesse trabalhar com o direito, mas sempre sopesando o poder e a mão do Estado. Então o Estado teria o poder de regulamentar, de controle social, mas esse poder nunca poderia ser absoluto. Então, se você pegar ali os incisos do artigo 5º da Constituição, onde nós temos direitos e garantias fundamentais, nada mais são do que direitos e garantias fundamentais perante ao poder do Estado. O poder de tributar, o poder de legislar, o poder de punir, o poder de ingressar na sua casa. Você pega lá a questão da casa como asilo inviolável, no inciso 11. E lá no inciso 61 do artigo 5º da Constituição, ficou inscrito que a prisão dependeria de uma manifestação do Poder Judiciário. Então lá diz que ninguém pode ser preso, as exceções o flagrante delito, né, que hoje a gente já sabe que na verdade é bem efêmero, porque ele depende depois de uma ratificação dessa prisão pelo Poder Judiciário, então nas audiências de custódia.
E, além da prisão, a ordem fundamentada de autoridade judicial competente. Dentre essas ordens, a gente pode ter a prisão provisória e, no nosso caso, que nós estamos discutindo, a prisão derivada da pena. Então, quando o Constituinte ele cria essa regra, ele retira, vamos dizer assim, do cenário, a famosa prisão para averiguação que era feito pelos agentes públicos, e a gente tem assim uma má história em razão disso, né? Porque era um desmando. Quem tinha o poder de retirar você de circulação fazia isso com arbitrariedade, e o Constituinte foi lá e vedou. Então hoje a gente pode imaginar que nós temos dois grandes grupos, né, que a gente brinca, que é uma prisão derivada da pena, a prisão derivada de uma sentença condenatória, e uma prisão sem pena, ou seja, uma prisão que ainda não é derivada de uma prisão por força de sentença condenatória, mas o motivo dessa prisão sem pena seria um motivo de cautela do Estado para garantir a efetividade do direito penal. Não é o nosso caso. O nosso caso é a prisão derivada da pena. Então, tirando todas essas outras novidades aí de prisão, a prisão pena seria aquela decorrente de uma sentença que passou em julgado, condenando alguém por ter praticado um ilícito penal. Então, a ideia, né, a hermenêutica da Constituição é que o sujeito só seja desprovido da sua liberdade ou de outros tipos, né? Porque a gente fala muito de pena privativa de liberdade, mas a gente tem que lembrar que nós temos penas restritivas de direito, nós temos penas pecuniárias, que é a pena de multa, existem outras punições, né? As punições administrativas hoje que você vê muito claramente no Código de Trânsito, as consequências de uma condenação criminal que hoje recai sobre o empresário, por exemplo, né? As consequências de âmbito civil de uma condenação criminal. Agora, especificamente, a prisão, ou seja, perder a liberdade de ir e vir e ficar por força de sentença condenatória, ela foi inscrita na nossa Constituição que isso só poderia acontecer com o trânsito em julgado. Beleza, isso ficou lá, realmente é uma inscrição garantista, é uma inscrição que o nosso Constituinte não poderia negar as origens, até pelo grupo de pessoas que fez parte, na década de 80, dos movimentos pró-democracia, de abertura, né? A gente vinha de uma ditadura, veio a democracia, e esse pessoal todo que foi constituinte foi justamente quem gritava por melhores situações, de mais liberdade perante o Estado. Beleza. Então, quando o Constituinte escreve isso, talvez não tenha ficado, né, naquela época, vinculado que o nosso processo, ele, além de ser formal, ele é muito ramificado, ou seja, o trânsito em julgado não é algo tão próximo, né? E nós começamos a descobrir de 88 para cá que entre a sentença condenatória prolatada pelo juiz de piso e até essa sentença se tornar irrecorrível, esse espaço de tempo começou a ser chamado de impunidade. Né, então isso começou a afetar não só a doutrina do país, através dos pesquisadores do direito, começou a afetar também a população, num senso de que não teria uma volta, né? Ou seja, o cara comete o crime, é condenado, se ele tiver condição de recorrer em todas as instâncias, normalmente ele leva esse caso até a prescrição, ou seja, quem é esse sujeito? Alguém que tem uma condição melhor de contratar uma melhor defesa. E a gente está falando de dinheiro, né? De dinheiro. Já começa a discriminação. Começa a discriminação, enquanto o outro, que mal tem um acesso a um defensor público, né? Porque de todas as instâncias da justiça, a defensoria pública talvez no Brasil seja que menos tenha um olhar caridoso dos estados, né? Isso, mais precária que tem. A quantidade de assistido que tem para a quantidade de defensor que é pequena. Então você só vai ver trânsito em julgado, na verdade, no Brasil e cumprindo pena, e isso que a gente está falando se materializa, eu acho, Johnny, nas estatísticas, né, das penitenciárias hoje, sim, né? A gente só vai ver ali uma população bem diferente, a gente pode falar isso em outro momento da nossa conversa, mas então quando vê essa sensação de que quem tinha condição
iria chegar na impunidade através dos mecanismos recursais e quem não tinha condição acabava por cumprir pena logo, começou-se a discutir. Vem cá, né? A gente vai ter que esperar mesmo o trânsito em julgado em última instância? E essa discussão começa normalmente lá para o lado de 2009, né? Praticamente 10 anos atrás, e ela toma vulto, na verdade, no julgamento em 2016. Sim. Quando o STF, né, naquela época, por um motivo histórico e político, chega à conclusão que não, calma aí, é possível sim você começar a cumprir a pena após o processo, né, passar pela segunda instância, né, porque a segunda instância recursal, por exemplo, no grau de apelação, já poderia sanear qualquer tipo de ilegalidade ou de injustiça porventura daquela condenação. E o que a pessoa iria discutir a nível de tribunal superior, STJ e STF, seria motivos de ordem jurídica, ou seja, a prova da existência do fato, a autoria, a ilicitude do delito, a tipicidade, isso tudo já estava praticamente conversado. Sobre isso já não existia mais o que conversar, dúvida. Ainda não fazia coisa julgada, mas na verdade já era um pré-julgamento. Então o que ia ser discutido nos tribunais superiores? Ia ser discutido quantidade mínima e máxima de pena, regime prisional, os efeitos secundários de uma sentença condenatória, partes jurídicas. E não mais se o cara, para a gente falar bem abertamente, era culpado ou não. Então quem ia para o STJ e o STF já ia culpado. Só ia discutir o tamanho da reprimenda. Então, com isso, o STF chega a essa conclusão em 2016 que bastava, né, a confirmação da sentença condenatória em segunda instância. Pois bem, só que isso virou uma roda viva. De 2016 para cá, é tão bom o debate que nós estamos sentados aqui hoje discutindo isso, né? Porque será mesmo que é isso? Será mesmo que essa é a melhor saída? Talvez a gente não está inventando uma saída porque o nosso sistema processual e recursal é todo cheio é uma árvore sem fim. A gente não está tentando tampar o sol com a peneira. Se a gente tivesse uma justiça mais célere, a gente talvez não precisasse nem estar discutindo isso hoje em dia. Mas a resposta é: a Constituição é garantista, né? Ela veda que você vai perder esse direito à sua liberdade se você não tiver essa ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente, no caso uma sentença condenatória. E o Código de Processo Penal, a parte que foi recepcionada, que ainda vive do Código de Processo Penal de 1940, é bem claro que isso se dá com trânsito em julgado, seja em que instância for. Sim. Então vamos lá, o senhor chegou a comentar da decisão que o STF tomou em 2016. Então a gente vai construir uma linha de raciocínio rápida com relação às notícias que a gente assistiu, que é a forma como o direito se materializa para a sociedade de uma forma geral, para o público leigo. Então a gente teve lá na Folha de São Paulo, no dia 5 de outubro de 2016, a seguinte notícia. O STF decide a favor de prisão após o julgamento em segunda instância. O Supremo decidiu nesta quarta, por 6 votos a 5, a favor da prisão de réus condenados pela Justiça a partir de sentença de segunda instância. Daí a gente já recebe pelo G1 a notícia em 5 de abril de 2018, 2 anos depois, que o juiz Sérgio Moro determina a prisão de Lula para cumprir a pena no caso do triplex. Lula tem até às 17 horas de sexta-feira para se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente foi condenado em 2 instâncias, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ordem de prisão foi dada em menos de 20 horas após o STF ter negado o habeas corpus dele. Daí, em 2019, a gente já vê, no dia 8 de novembro, pelo R7, que, após 580 dias, o ex-presidente Lula deixa a prisão em Curitiba. O petista é um dos beneficiados pela decisão do STF, que determina a prisão após o fim do processo transitado em julgado e não mais na segunda instância. Lula é um dos beneficiados da decisão que determinou a prisão de réus após todos os recursos da Justiça e não mais após a segunda instância.
uma mini história com o caso mais famoso que a gente tem em relação à prisão em segunda instância, que é o do ex-presidente Lula, a gente vê que uma Suprema Corte reforma sua decisão em um período muito curto de tempo. E a gente chegou até a discutir aqui, que o Abner fala muito, é que uma decisão de Suprema Corte devia durar pelo menos uma geração. Com certeza. Né? Então, isso foram os mesmos ministros, né? Praticamente os mesmos ministros. Praticamente os exceção mesmos. de Um um morreu, outro, né? Entrou o Alexandre de Moraes. Isso. E morreu o Fachin. Não, Fachin não. O Zavascki. Teori Zavascki. Teori Zavascki. Lembrando que em 2009, quando teve o julgamento daquele HC, que existiu o precedente de que não era possível a execução penal de sentença penal condenatória reafirmada por tribunal colegiado. Ou seja, 7 anos, em 7 anos, bem menos que uma geração, né? Uma criança estava indo para a primeira série, mudou a jurisprudência, o precedente. Sim. 2 anos depois, muda novamente. E agora nós estamos aqui com o Congresso querendo... Mexer na Constituição. A gente sabe que não dá para mexer, né? Que está no artigo 5º, mas existe essa conversa. É importante destacar isso. Ó. Em um período de 7 mais 2, em 9 anos, nós tivemos 3 posicionamentos distintos da mesma Suprema Corte. Basicamente as mesmas pessoas, né? Isso aí, E o que é legal também falar é, para quem não é do direito, a questão da prisão não ser uma regra, porque o que causou um furdunço todo também foi a questão de muitas pessoas, abre aspas, né? Bandidos vão pra rua agora, liberou todo mundo, aí fica a mídia cai em cima, a população que não sabe já entende uma coisa, repassa outra coisa, e fica quem entende um pouco, que é do direito ou que não é desse grupo do direito, tentando explicar o que aconteceu. Então, assim, eu acho legal até mostrar isso, que a prisão, ela não é a regra do nosso ordenamento, sabe? A prisão, ela é a exceção. E a população acaba indo muito na onda da mídia, e isso complica mais ainda, né? Mas acaba sendo o único meio da informação ter acesso ao que acontece. Se o jurista já tem dificuldade de acompanhar a decisão do Supremo Corte... Mas a sensação de impunidade da população é muito grande. Parece que tem 60 mil homicídios por ano. Pois é. Mas aí olha o nosso presídio, a superlotação que tem. É uma coisa... eu sou muito crítica de presídios, por mais que eu seja a favor da prisão, é uma coisa bizarra você ver que não é inversamente proporcional. Você prende muito, mas a impunidade continua grande, continua tendo muitos crimes, então a escala só é crescente. Mas não prender também traz a sensação de impunidade. Sim, mas tudo traz. O cidadão final comum, é ele não tem essa dimensão, ele quer saber cuidando da vida dele. Aí o que ele sente ele liga o jornal de meio-dia e só vê morte. Só vê Exatamente. jornal. A gente do começa almoço. por aí, né? Que virou mercadoria, né? Exatamente. A desgraça da vida vamos dizer assim, não da polícia, né? Mas da instância policial virou a mercadoria de mercado, a mercadoria de mercado midiático, né? Sim. Muito grande. Você vê aí os grandes canais de televisão apostando todas as fichas nesses programas que justamente fazem, né, desse sensacionalismo. Agora a gente está tendo aí pelo menos um tipo de regulação com a nova lei de abuso de autoridade, pelo menos, para que isso, para que pelo menos não tenha, né, tanta constrangimento àquele sujeito. Virou infração penal até se você constranger. Censurado. Alguém vai sendo detido, aí aparece uma tarde. Entendi. Eu não sabia que tinha uma determinação. Eu acho que por tanta liberalidade acabou nós tendo que botar uma burca agora, né? Igual o tal eu falo muito da rua, né? A rua tá lá, o cara vai abusando do limite da velocidade, agora ele tem que botar um quebra-mola, agora ele tem que botar um semáforo e você fala, meu Deus do céu, o trânsito não flui mais nessa cidade, por quê? Mas foi por excesso de liberalidade, então a mídia abusou. A mídia abusou, agora está tendo o tampão de não poder mais constranger ninguém e pré-julgar ninguém, né? Nós temos casos célebres no Brasil onde pessoas foram julgadas pela mídia e depois foram absolvidos. E não teve direito de resposta. E não teve, não. Já estava com a vida, já estava com a vida toda, já estava com a vida toda. A Escola Base de São Paulo é um caso estudado, que a gente já fez várias pesquisas lá na universidade.
onde o casal, o dono da escola, perdeu tudo mesmo. Não é só questão financeira, empresarial, não. Perdeu Quando a não vida. sofre agressão também, né? Na rua, quando alguém reconhece. Exatamente. Isso é tudo muito delicado. Porque o pessoal pesquisa. Eu fui em um simpósio que eu apresentei até um artigo de criminologia, e um dos artigos apresentados era a parte de comunicação. Eu não lembro qual curso, mas ele não era do direito. Mas era discutindo a questão do simbolismo e desses jornais sensacionalistas. Aí eu esqueci qual é o nome do cara, que eu não vou lembrar, e qual que era a dissertação dele. Mas a dissertação dele foi em cima desses programas, eu acho que foi no Ceará. Aí ele entrevistou esses repórteres, né? Sim. E falou, mas por que tem esse sensacionalismo, mostrar sangue, gritar igual a gente tem? Aí eles falam, exatamente para atrair a população, porque a população gosta Mas disso. funciona. Gosta Se funciona, disso. se vende jornal, se dá like, Exato. não vai parar. Só que aí isso acaba influenciando tanto no direito penal, tanto nas esferas que não deveriam influenciar. Porque acaba que acha que, ele cometeu alguma coisa, então tem que matar, porque a polícia não faz nada, o Ministério Público não faz nada, a Justiça não faz nada. E a gente vendo dentro do grupo é uma coisa, assim, eu entendo a questão de impunidade, sabe? Eu, Diane. Mas agora você vê como um jurista, sabe? Alguém do direito, você querer algo do tipo, não tem nexo, porque não vai ter uma utilidade, assim, sabe? Direta, de diminuir a criminalidade, por exemplo. Perguntar para o nosso ilustre mestre, que começou falando do nosso sistema, as nossas instituições democráticas, que são diferentes do absolutismo, ninguém tem um poder indeterminado e sem limites, e uma instituição de limite de poder é a nossa Suprema Corte. Ok, eu falei alguns minutos atrás que em 9 anos nós tivemos 3 posicionamentos diferentes. Sim. Essa mesma Suprema Corte, nesse ano de 2019, decidiu que, é claro o texto, não tem culpabilidade, se não tem culpabilidade, não tem a possibilidade de cumprimento de pena, porque o texto constitucional é claro. Uhum. Tão claro quanto o inciso 57, né, Uhum. que fala da culpabilidade, é o 39, professor. Não há crime sem lei. Estou enfatizando aqui, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Repetindo isso no Código de Processo. E, nesse ano de 2019, a STF entendeu que a homofobia está no preceito primário da lei de racismo e, por isso, através de decisão judicial, que é uma decisão do Supremo, é uma decisão judicial, criminalizou a homofobia, atitudes homofóbicas. E, se você lê a lei de racismo, você não vê a palavra homofobia nem nada parecido. Qual é a clareza do texto? A do inciso 39 ou do inciso 57? É muito difícil, né? A interpretação vai de acordo com o que está mandando, talvez, o clamor público daquele momento. O nosso STF, infelizmente, ele peca nesse momento, quando ele viola o preceito da legalidade. Você leu aí muito bem no artigo 5º da Constituição, e é o artigo 1º do Código Penal Brasileiro, que a gente precisa para incriminar alguém e posteriormente chegar a uma condenação e uma punição, que a lei defina qual é a conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias. Então a lei tem que ser taxativa, a lei tem que ser certa, a lei não pode deixar margem de dúvida. Então, se você vai ao Supremo Tribunal Federal questionar, olha, a gente não tem no ordenamento jurídico brasileiro nada que possa punir alguém com atitudes homofóbicas. O STF poderia se manifestar sobre isso se tivesse, por exemplo, uns mandados de injunção, alguma coisa da natureza, mas não. O STF foi lá e simplesmente falou o seguinte: então vamos fazer, enquanto o legislativo não se posiciona, enquanto o legislativo está quietinho, a gente vai fazer de conta então que a homofobia faz parte do grupo de condutas descritas na lei de racismo. Ou seja, toda e qualquer aversão à raça, à etnia, à procedência, à religião, também se inclui aí a questão do homossexualismo. Então eles fizeram, na verdade, o que a gente, lá no primeiro dia de aula, no Direito Penal 1, quando a gente ingressa com o aluno na instituição, diz que não pode. Eles aumentaram a extensão de abrangência de um tipo penal, que é a lei que incrimina a questão do racismo, incluindo aí uma expressão que não existe, não está lá escrita e nem
pode ser deduzida. O problema é esse, que além de ela não estar escrita, não tem como você deduzir. Porque você vai tirar a homofobia de quê? De raça? Não dá. Religião? Não dá. Credo? Não dá. Etnia? Não dá. Então, se fosse, né, até uma expressão analógica, estaria vedado, né, porque nós vedamos analogia em Malam Partem no direito penal, até que ia, mas nem isso tem. Então a gente vê, ao meu ver, né, o desvirtuamento aí da competência do STF, quando ele inventa, né, essa nova moda. E ao mesmo tempo que ele diz que pode, né, dar essa elasticidade a uma lei penal, ele ao mesmo tempo vai lá e diz que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional. Ou seja, só posso prender depois do trânsito em julgado, tem que cumprir a letra da lei. Então há um dissenso nas duas decisões, muito bem lembrado agora pelo Abner, né? O Abner, porque parece que são distintas as decisões, mas não são distintas. Numa ele diz o seguinte, olha, a lei incriminadora pode ser entendida também com mais essa palavra. Qual? Homofobia. Então, ele violou um preceito de taxatividade e certeza da lei penal incriminadora. Ele relativizou isso daí, dizendo, agora a gente pode fazer por extensão esse tipo de referência à homofobia como um crime de racismo. Só que na hora que ele se vira e olha, numa ação direta de constitucionalidade, o artigo 283 do Código Penal, ele fala, não, esse a gente tem que cumprir literalmente. Esse nós vamos ter que cumprir literalmente, porque as forças políticas e sociais desse momento me fazem exigir isso aí. O engraçado é assim, que no caso da prisão em segunda instância, eu vejo claramente um benefício para o réu. O réu foi condenado, a condenação dele foi confirmada, mas ainda está pendente de recurso. Ok, ele está beneficiando o réu. Mas nesse caso, é indúbio pau no réu. Porque tô lendo uma garantia constitucional não para beneficiar o réu, mas é para estender a possibilidade de conduta típica, né? Mais uma vez, ao meu ver, também acompanhando a opinião do professor, por um clamor social, porque não me parece ter outro pelo amor de Deus, gente. Se não... Eu não sou a favor de nenhum tipo de violência, mas claro que não. Foi muito bem colocado o seu mas questão, é importante sacar a incoerência na Suprema Corte. Pois é. Tendo toda essa incoerência, como que se regula o STF? Não tem como regular o STF. Mas e a questão dos três poderes? Será que não existe uma forma de chegar pro STF e falar, não, peraí. Amado. Amado. Aguenta aí na Calma sua. aí, fica na sua. Porque senão são eles que governam o país, entendeu? Acaba trazendo esse tipo de sensação de impunidade. Tá Mais sem uma harmonia, vez a gente né? fala da impunidade. Tá sem harmonia, tem independência, mas tá sem harmonia. Teve o caso do DPVAT agora há pouco tempo, né? Que o executivo parece que proferiu não sei se foi uma medida provisória. E o ministro Dias Toffoli, acho que foi ele. Eu acho que foi o Toffoli. Que derrubou. Sim. Falando que... Aí depois voltou atrás de novo. Voltou atrás. E liberou. Se você pega hoje um ministro, tanto do STJ quanto do STF, ou até uma segunda instância, que se comporta como um agente do legislativo, porque o agente do legislativo ele está representando, querendo ou não, uma parcela da sociedade que o elegeu. Então, lhe cabe realmente fazer, sei lá, acordos para tentar da melhor forma possível levar aquela pretensão que ele tem, né, uma pretensão partidária, tá o nome partido, porque ele tem partido, ele tem posicionamento, opinião perante algumas coisas, né? Então cabe a ele realmente, dentro das atribuições da sua função de deputado, senador, ser partidário e a partir dessa vontade que ele diz que está representando, fazer acordos, satisfazer o clamor público, buscar o que é melhor para quem o elegeu. Beleza, a gente não nega que isso faz parte, né? Então o deputado vai fazer as alianças, os senadores, os vereadores, todos os políticos que vamos dizer assim, né, que compõem esses poderes, isso faz parte do dia a dia. Agora, o nosso problema é que as nossas cortes superiores estão fazendo um papel parecido.
E ninguém está lá no STF partidariamente. Ninguém está lá eleito para representar uma parcela da população. Ele está ali para garantir, né, a estabilidade jurídica de um país, e estão fazendo totalmente o contrário, porque eles não estão ali para responder clamor público. Né? Muito pelo contrário, até seria muito pedagógico. No momento agora que nós estamos, que nós paramos de saber a escalação da seleção brasileira e sabemos a escalação do STF, né? Seria muito oportuno para o próprio STF se posicionar e mostrar o porquê veio, né? O porquê está ali, qual é a sua função constitucional, e não se portar como um partido, não se portar partidariamente, não se portar como um deputado ou um senador, não desmerecendo, mas não é a função deles. Né? Então, o juiz da comarca aqui, ele não está distrito ao que pensa a colônia dos pescadores, ou que pensa a associação de moradores aqui do bairro que a gente está gravando aqui, o bairro da Praia da Costa. O juiz julga de acordo com a lei. Leva para ele os fatos e ele julga o que está na lei. Né? Ele não faz uma reunião aberta ao público para saber qual é a melhor decisão, como faz o executivo, o legislativo, uma audiência pública. O que está acontecendo é isso, querendo ou não, embora o STF não faça audiências públicas, mas lógico que há um ouvido, um grande ouvido, né? Como existe o Big Brother, deve ter um grande ouvido que leva isso para lá. Eles querem ficar bonito na fita, né? A gente não entende isso. Essa mistura de atribuições. Isso não depende do povo para se eleger. Não depende de nada para se eleger. Não precisava disso. Não, isso que o senhor falou de que querer ficar bonito na foto, eu já vi uma vez um artigo republicando algo que foi realmente feito em um artigo científico, que depois que as sessões plenárias foram televisionadas, o tempo de voto aumentou. Eles gastavam mais tempo para proferir os votos, os ministros. Os mesmos ministros de antes de ser televisionado, após ser televisionado, em questões relevantes, levavam mais tempo do que quando não era televisionado. Por que será, né? Foi aberta até uma verba extraordinária, que eu não sei de onde que veio essa verba, para, vamos dizer assim, colocar televisores espalhados pelos fóruns do país. Meu Deus. Olha isso. Sabia disso não. Para ficar a TV Justiça ligada. Então você ficaria esperando audiência, vendo sessões do plenário do STF, do STJ. Pay-per-view. Sim, parece mentira, mas como eu tô já há 26 anos de judiciário, eu posso falar. Quando eu recebi aquele monte de televisor, chegou lá, eu falei, vocês vão colocar o que aqui? Vai ser... Próxima vez que eu for no fórum, eu vou baixar um aplicativo de controle remoto, aí eu vou colocar no Discovery. Mas se ligasse, né, porque nunca foi ligada, se ligasse, deveria ser ligada só na TV Justiça. Quer dizer, você tem um poder judiciário querendo, na verdade, ter um acesso a uma visibilidade. E a questão é que, se a gente parar para pensar, sabe, o que rege a conduta do juiz, o salário que ele recebe, a vitaliciedade, tudo é para ele não se influenciar pela sociedade. Deveria ser, né? Não deveria, sabe? Porque vai continuar recebendo o valorzinho bom dele, do salário dele, independente se a posição dele for a favor ou não desse clamor social. Mas isso não acontece. Aí acaba que o magistrado, enfim, de qualquer instância, acaba sendo tudo propício para ele se blindar o máximo possível, né? Sim, e não, ele se expõe o máximo possível. O medo é de que se as garantias, os princípios que regem a conduta dele já são para proteger de represálias da sociedade, não tem? Aí fica, gente, o juiz, ele sabe quais são os princípios que regem a conduta dele, porque a pessoa estudou, né? Sim. Aí você fala, por que você continua fazendo isso? Não tem explicação, gente. Eu acho que é mídia. A minha única questão que eu penso é mídia. E essa questão do clamor social, de responder ou aparecer para a população de alguma forma, me parece muito clara, mais uma vez, com relação à prisão em segunda instância, essa mudança do entendimento tão breve, porque o próprio Supremo só reforma uma em 200 decisões, parece que da última vez que foi divulgado, uma em 200 para você proibir, né, vetar a prisão lá após a condenação em segunda instância, para você ter uma Suprema Corte que não reforma decisões. Então parece ainda uma questão muito protelatória, a sensação de impunidade, a gente ainda tem essa questão. Todo o poder emana do povo, beleza, não pode ser exercido contra ele, mas e aí a impunidade que o povo está sentindo, que o povo está
claramente vendo isso, porque ninguém quer. Claro, a gente citou aqui o caso do Lula, mas o Lula não é o único. Não. Então a gente tem aí homicidas, a gente tem aí muitas pessoas que, se Sim. tiverem grana, inclusive foi parte do voto do ministro Barroso, ele bateu muito em relação a isso, que ele falou, questão de dinheiro, questão da grana. Ter grana, beleza, não vou ser preso. Então isso é uma manifestação clara da impunidade e uma manifestação clara de um STF que está querendo mais propagar suas decisões no sentido mercadológico do que no sentido jurídico. Até pela formação do STF, né, a forma que ele é instituído hoje no país, talvez pudesse ser por aí. Para o futuro, bem futuro, outras gerações repensarem esse modelo, né? Porque, querendo ou não, há pouco tempo a gente ainda tinha todo o Poder Judiciário dependendo, porque o Poder Judiciário não rende, né? Ele não produz. Qual é o produto do Poder Judiciário? Para se auto-suster, né? Ele não tem. Ele precisa de verba que vem da arrecadação que é feita pelo Executivo. Então, essa dependência econômica, né, de precisar do Executivo e do Legislativo acaba virando moeda de troca. Então, a gente não pode falar a independência dos três poderes num país onde eu tenha exatamente essa necessidade. Então, eu preciso de resolver meu problema aqui no poder X, mas eu dependo do poder Y. Porque é o poder Y que arrecada, ele que tem o dinheiro. Então acaba que, no fundo, né, a decisão vem de qualquer forma contaminada quando você não tem realmente um limite, uma distinção de autonomia desses poderes. Isso acontece em nível estadual, a nível do federal, no caso do STF. Isso é muito bem claro. Então o ministro tem que receber presidente de Senado, presidente da Câmara dos Deputados, as portas fechadas em reunião. Ministro do STF, do STJ, precisa de reuniões dessa natureza, mas isso é coisa de novo, né? Isso é coisa de conchavo de partido político. Né? Ele não tem que entrar nessa. Ele tinha que ter autonomia e ter toda a liberdade. Mas para um país em formação, a gente, querendo ou não, tem, né, pouco tempo de vida, de formação. A gente vê aí com uma sequência quase que de 400 anos, na verdade. A gente tem um Código de Processo Penal velho hoje, mas muito novo perante a países mais, vamos dizer assim, com mais tempo de história, né? Não gosto dessa história de primeiro, segundo mundo, mas com mais tempo de história. Então a gente ficou até mais ou menos 1400 e pouco, né? Até 1400. Depois de 1500, ficou uns 400 anos, até 1900, com a legislação toda portuguesa, influenciada lá quando Portugal deixa de ter autonomia, com a questão da Espanha. Então vem ordenações filipinas, afonsinas, manuelinas, e a gente vai ter a nossa cara legislativa a partir, na verdade, do Estado Novo, do Getúlio. Aí começa a nascer a consolidação da lei trabalhista, o Código de Processo Penal. Até 1940 era um para cada estado, você imagina. Você tinha uma forma de julgamento no Espírito Santo, outra no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra no... Cada estado tinha o seu código. Tanto que o artigo 1º do Código de Processo Penal, quando fala, parece uma coisa óbvia, mas não. Quando ele fala que esse código terá vigência em todo o território nacional, ele está dizendo isso, acabou a bagunça. Agora é uma forma unificada de se processar e julgar alguém. Na verdade, investigar, processar, julgar e executar a pena. Tudo isso estava no CPP. Depois, com as várias alterações legislativas. Então, se a gente vê isso, a gente não tem ainda, 100 anos. A gente não tem 100 anos. A gente é um prematuro, né, perante essas legislações. E, de outro lado, já fazendo uma conexão aqui com o que a Diane falou, e a gente é contaminado por uma influência de filmes, seriados, mídias e notícias de países que são milenares. Né? Você pega o direito anglo-saxão, é milenar. Né? Quantos anos, né? E a gente quer se igualar. A gente quer igual. Né? Você pega um episódio de novela, você pega um filme brasileiro, você vai ver lá. A gente já teve um dos episódios, se eu não me engano, de novela mais comentados no Brasil, que teve maior repercussão, era justamente um debate sobre filiação, ou seja, uma ação tipicamente família,
que foi gravado no Tribunal do Júri do Estado da Guanabara, no antigo, né, no museu lá. Foi gravado pela Globo, onde as pessoas assistiram à audiência, ou seja, uma audiência que pela lei brasileira corre em segredo de justiça. Vocês, né, acho que vocês não pegaram essa novela, eu não sou noveleiro também, não vou ficar me entregando aqui. Que as pessoas iam para essa audiência com a camisa, com bandeirola, como se fosse torcida A e torcida B. Fla-Flu, disputando lá a decisão do juiz de quem era o filho de fulano de tal. Então essa foi a maior audiência da Globo em novela. Quer dizer, quem vê aquilo acha que aquilo realmente acontece na vida jurídica, e a gente sabe que aquilo não existe. Eu dou exemplo na sala de aula do caso dos irmãos Naves, que foi um erro jurídico clássico no Brasil. Quem quiser e estiver nos ouvindo pode procurar no YouTube, tá em película preto e branco ainda, mas vale a pena. Eles tentaram, né, mostrar a história desses dois irmãos que foram condenados, cumpriram pena, um morreu de tuberculose, o outro cumpriu a pena, e supostamente a vítima do crime que tinha sido assassinada apareceu mais de 20 anos depois. Então ficou famoso o caso dos irmãos Naves, foi documentado por um cineasta. Só que se você chegar e for ver o julgamento, você morre de rir. Aquele julgamento não existe no Brasil. Então quem assiste aquilo ali acha que é daquela forma que acontece, porque ele copiou de júri norte-americano. Então tem advogado dando tapa na mesa, pedindo, batendo no cara na testemunha, e entra a polícia e tira o advogado pelo pescoço. Então a gente vê que nós, na verdade, tentamos imitar, e talvez por tentar imitar e não criar a nossa realidade, né, Diane, uma autenticidade made in Brasil, a gente fica com essa sensação errônea de impunidade. Errônea de impunidade. Eu acho errônea de impunidade. Né? Porque depende do que a gente quer. Se a gente, eu tive alunos que achavam absurdo a pessoa ir presa no máximo 30 anos no Brasil, como era antes da lei, agora 13.964, né? Porque agora passou a ser 40 anos. E mesmo se fosse 40 anos, para ele também seria pouco ainda. Porque a realidade que ele aspira é uma realidade de Estado Islâmico, sei lá, de um país teocrático, um negócio para prisão eterna, né? Pena eterna. Então, o nosso direito, ele não foi construído com essas bases. A base lusitana, né, que pega ali esses países mais latinos, foi com a base de que a pena, na verdade, era um puxão de orelha para você se readaptar e voltar. E não era só uma retribuição e uma punição. E a gente tem que parar com esse tipo de mentalidade. E isso tem que ser educado desde novo, né? Então a gente... E depois é bem mais difícil você depois mostrar. É mais difícil você modificar. Esse dia eu estava lá, eu nem sabia, depois o programa rodou lá da onde que era, me chamaram, eu fui, sentei lá e comecei a falar. Entrou alguém no ar dizendo, não, mas eu sempre nunca tive boas condições, e nem por isso eu roubei, nem por isso eu vendi droga, nunca... Então tem essa mentalidade ainda. Então talvez a gente não consiga modificar essas instâncias, esses problemas que nós estamos discutindo aqui hoje, com grandes operações, com grandes revoluções. Talvez a principal revolução seja educacional, né? Então, me perguntar exatamente, vem cá, o que você deseja para aquele sujeito que é o ZVZ em cometer crime? Você tem duas opções, né? Você quer extinguir, você vai dar um raio cósmico nele lá, sei lá, um raio de Guerra nas Estrelas, Star Wars, e vai desaparecer com o sujeito, ou você quer reabilitá-lo. Mas pensa o seguinte, pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu filho. Tem que pensar assim, porque pode ser qualquer um de nós. Mata todo mundo. Né? Não, e o que eu fico... Assim, eu entro em um loop na cabeça. Porque por mais que eu me... A questão, lógico, de direitos humanos, enfim, tem gente que denomina mimimi, mas é uma discussão que tem coerência, sabe? Ok, tem gente que defende um modelo repressivo demais, vamos matar todo mundo e tal. Mas ok, aí teve um dia que eu perguntei para um garoto que defende extremamente isso. Falei, ok esse posicionamento. Eu não concordo porque eu não vejo uma utilidade direta. A minha visão de repressão, que eu sou a favor do direito penal, de prisão, a minha questão de ter uma repressão de quem comete algum delito é exatamente a pessoa não reincidir.
Então, ok, eu acho que matando a pessoa não vai cometer de novo. Mas assim, você só defendendo repressão, qual que vai ser a utilidade direta? A não ser que tirar aquela pessoa do tráfico, enfim, do que for. Ah, não sei, eu nunca parei pra pensar nesse ponto. Porque tá, a minha dúvida é essa, ok, a gente prende muito, aí a gente tem um super encarceramento que, se você for olhar os dados de Infopem, é um encarceramento seletivo, porque tem uma população própria. Eu queria te perguntar, será que nós estamos prendendo as pessoas certas? Exato, aí tem uma população própria. Só que aí, mesmo que a gente coloque fogo no presídio, mata todo mundo que tá preso, tem um grupo social que também é pertencente do mesmo grupo social de quem está preso, que continua sendo construído, que tem uma mentalidade igual, que vive em um ambiente que possui leis próprias, que seriam, por exemplo, periferias, que Sim. lá tem pessoas, sei lá, eu não sei se fala chefe do tráfico, enfim, os chefes lá que têm leis próprias, tanto que tem toque de recolher, que a gente está até passando aqui no nosso estado, no Espírito Santo. Então, assim, qual que é a utilidade prática, então, de eu ter esse sistema repressivo? Entende? Então vamos lá. Aí você chegou a falar sobre população carcerária que tem, né, um perfil Sim. próprio. Uhum. Aí vem a Operação Lava Jato, que coloca um outro perfil totalmente diferente dos nossos encarcerados. Exatamente. E aí a gente vê o STF, por exemplo, acho que o ano passado, que ele tirou, na verdade ele chamou a Justiça Eleitoral a competência para julgar crime comum que seja conexo com crime eleitoral, em fevereiro, se eu não me engano, no início do ano. E logo depois ele já veio com a questão da segunda instância que a gente está discutindo aqui. Me parece um desarmamento da Operação Lava Jato, né? Claro que ela é muito polêmica, ela tem várias questões que a gente pode discutir até em uma outra oportunidade, mas é uma operação que trouxe benefícios, devolveu dinheiro para onde deveria se devolver, tocou nos intocáveis, mesclou essa população que a Diane falou, e aí a gente vê um enfraquecimento pela raiz dessa operação. A todo custo eles tentam enfraquecer, né? E se voltou a criticar de novo, indiretamente, não sei, a nossa Suprema Corte, essa instituição que é importante para a manutenção da nossa democracia. Eu achei interessante que o Palhano estava falando sobre o aspecto histórico da evolução do direito penal brasileiro e tal. E ele citou os países anglo-saxões. O que eu falei antes, em 9 anos tivemos 3 posicionamentos diferentes, teve esse julgamento dos crimes eleitorais e tal. Um sistema de precedente mais, assim, entre aspas, mais forte, que durasse pelo menos uma geração, igual a gente falou da outra vez. Como no direito anglo-saxão, no direito dos costumes. Os costumes da common law. Será que, não querendo copiar o que é de fora, mas olhando o que funciona, que parece ser bonitinho, parece funcionar há alguns séculos assim na Inglaterra, não faria sentido no Brasil? Mas a questão que você falou, a common law, né, a gente tem o costume. O costume é a prática reiterada do mesmo ato. A gente tem que ter aquele hábito e tem que respeitar. Isso que eu proponho. Então eu vi uma palestra até com a ministra do STF uma vez, ela falou, eu estava no hotel, chegou lá em Nova York e estava sendo votado se aquela taxa ou não do hotel seria legal ou não. No meio da minha estadia, eu já tinha feito as contas, ela falando, né? Eu tinha feito as contas de quanto que eu teria que pagar de diário. Quando eu fui pagar, foi menos. Eu perguntei, mas por que tá? Né? Por que eu tô pagando menos? Quando eu entrei aqui era X, eu tô pagando menos do que X? Não, porque a Suprema Corte disse que é ilegal. Ou seja, eles respeitam aquela decisão independente de serem intimados, eles respeitam aquilo independente de estar entrando em vigência. Não tem essas discussões estéreis que nós temos aqui no direito. Se é vigente, se é válido, se está em vigor. Então a gente discute muito. Modular os efeitos da decisão. A gente fica inventando palavra nova para resolver problema antigo. Então a gente pode fazer através dos costumes, mas a gente não tem tempo ainda para isso, né? Não tem costume, né? Não tem um costume. A gente não tem um costume. Tem amadurecimento. A gente não tem amadurecimento ainda como Estado para isso. A gente precisa... a mesma coisa, se a gente imaginar como que a gente tem que se organizar.
Nós temos liberdade? Não, nós não temos liberdades. Até as organizações de família, de como que você vai casar, está disciplinada na lei formal escrita no Brasil. Então, quer dizer, você precisa que tenha escrito na Constituição que homens e mulheres são iguais. Você quer uma coisa mais bizarra, que precisa estar escrito na lei que homens e mulheres são iguais. Então a gente vive nesse país ainda. Então primeiro é botar o pé no chão e saber que a gente está ainda num país que está engateando em termos de civilização, de povo, que se realmente a gente conseguir o hábito e o costume de conseguir limpar a nossa calçada, sem precisar ficar chamando o governo para limpar a nossa calçada, resolver os nossos conflitos sem precisar de procurar o Poder Judiciário, aí sim, aí você vai ter aí, com o tempo, o direito consuetudinário, tendo seus precedentes, e aí não vai ter mais. Agora, enquanto a gente precisa todo dia acordar de manhã e ter que cumprir o que está escrito na lei, porque a gente não tem autodeterminação. Na verdade é isso que a gente não tem, né? Autodeterminação de fazer isso sozinho. Sim. Não adianta, né? Não adianta. A gente vai continuar a viver muitos anos no cabresto. Tempo e geração, canguru. O primeiro dia de serviço lá, de todos nós, como é que é? Olha, tá aqui o roteiro que você tem que fazer. Com o tempo você toma autonomia, você já começa a criar. Nós não conseguimos sair desse roteiro inicial ainda, né? A gente tem uma Constituição gigante que vem disciplinando todas as nossas possibilidades. Nós temos hoje no Brasil, numa parte do direito penal, 1.700 tipos penais. Ou seja, 1.700 crimes. Mas a homofobia, 1.700. 1.701, que é homofobia agora. Então você fala, calma aí, se você pegar juntar aí com as infrações administrativas, com os ilícitos civis, ilícito tributário, quando eu vou explicar isso na sala de aula, a pessoa fica doida. Então, praticamente, você não tem autonomia, a seu livre-arbítrio fica pequeno, restrito. Então, a lei, nossa, é tão pesada que parte da presunção que você é um fraudador, é um violento, é um homofóbico, pecador, né? é sexista, é toda... Taxista. Então, a gente não parte do pecador por natureza. Não foi feita uma lei assim, olha, vocês são bons cidadãos, caso vocês venham dele, que não, a gente já parte do pressuposto contrário, né? Então, mas eu acho que volta naquele ponto que você disse, educação, sabe? Você tem que regular que não pode dar um atestado falso, não pode ter um atestado falso, que você não pode falsificar uma assinatura de uma pessoa. São coisas que você fala, gente, é lógico que você não pode fazer isso. Mas não, o Estado tem que regular para a população entender que isso não pode, mas faz do mesmo jeito. Mas aí acaba, né, tendo aquele aí voltamos a... Você falou aí de um negócio aí da neurociência, e a neurociência e a psicologia regula muito isso aí que você está falando. Vamos pegar um pai castrador, né? Vamos pegar aí uma mãe e um pai que a todo momento está castrando, está falando, está reclamando, está proibindo o filho. Ela consegue fazer isso até certo ponto. Quando chega, e se ela não cumprir, na verdade, né? Se ela não cumprir com o seu lado de mãe e de pai, chega um certo ponto que o filho já não vai ter mais respeito por aquelas ameaças. Eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou te espancar, não é assim? Essas criações, assim, essas famílias, vamos dizer assim, essas formas, né, de vivência entre filhos. Então, mesma coisa que acontece com o direito. Então a gente tem, de todos os lados, ameaças de punição. Sim. Mas, com o tempo, a gente começa a perceber que essas ameaças de punição não se concretizam, e quando se concretizam, só pegam seletivamente uma parcela X da população. Opa, então eu vou me Eu não sou essa parcela. Eu não sou essa parcela, vou começar a me importar igual aquele filho malandro. A minha mãe fala, mas não bate. Sim. Então eu vou me importar com o Estado. Eu vou passar no semáforo fechado, porque eu tenho recurso, eu tenho advogado, né? Eu vou jogar o lixo no lugar errado, eu não vou distinguir o meu lixo orgânico de lixo reciclável, porque ninguém está vendo isso. Então a gente tem, né, na verdade, uma bateria muito grande legislativa, que seria a mãe ameaçando, e não tem, na verdade, né, desde o início, eu brinco muito da chinelada havaiana, né, sem fazer propaganda, mas a chinelada havaiana comendo certo na hora certa. Né, o Alexandre Martins, né,
eu tive o prazer de ter uma convivência com ele, falava, ele repetia, na verdade, o becário, ou becaria, como gostam de falar. Ele falava, a gente não pune as infrações penais pequenas, a gente passa a mão na cabeça. A demanda, e cria na cabeça da gente, né, foi até pesquisa de um simbolismo, né, só serve para alguns aquilo, né? Então é feito exatamente para recair em cima da cabeça de alguns, e esse senso de impunidade é o conjunto todos esses vetores que a gente está falando, né, dessa má educação, tanto familiar, de se autodeterminar, coisas simples, né, de dobrar sua coxa, né, de assumir responsabilidades, né, a água não sai da torneira, a água sai lá de uma nascente que você tem que preservar quando você joga o lixo na rua. E então toda essa educação vem junta, e porque na verdade, se a gente pegar o que nós estamos discutindo aqui, condenação penal, quando há uma condenação penal, o que o Estado está declarando? Está declarando que houve uma falha no sistema, lembra? Né? Quando aparece no nosso computador, houve um erro inesperado no sistema. Né? Só que o nosso já está sendo esperado. Então, quando o juiz declara que um crime existiu, houve uma falha no sistema. Houve uma falha no sistema. Então, a gente acha que ele, na verdade, o direito penal, punir as pessoas, seria a forma única do Estado de resolver os seus problemas. Só que esse modelo não dá certo. Né? Nós temos o país que mais encarcera, que é os Estados Unidos. E por isso, os Estados Unidos é a paz do mundo? É o paraíso, o nosso, né? Não é. A gente pega em todos os lugares. Inclusive lá é admitida a prisão após a condenação em primeira instância. Sim, lá bem diferente o sistema. A população é carcerária. Não tem impunidade lá nos Estados Unidos. A população carcerária hoje norte-americana, na verdade, ela contribui para uma questão já bem mais cultural deles, né? Até porque elas rendem. É um negócio, né? Também. Então, 10 anos atrás, eu falava isso. Quando eu visitava a penitenciária aqui no estado do Espírito Santo, eu falava, no dia que eles descobriram que isso aqui dá dinheiro, isso aqui vai dar um boom, e não deu outra. A gente pega o assunto que eu estava tratando esses dias na TV, era justamente sobre encarceramento feminino. A gente pega de 100 mulheres presas no estado do Espírito Santo no ano de 2000 para 1.400 mulheres presas hoje. São 700% de aumento. O que aconteceu? Né? Eu acho que alguém descobriu que o negócio dá dinheiro, né? Você tava comentando a questão de cada um cuidar do seu lixo. Tem uma série da Netflix que ela mostra os presídios de todos os lugares do mundo. É incrível. Aí tem um presídio, eu não lembro se é não é Indonésia, eu acho que Indonésia que não é bom. Tem um lugar, Dinamarca. Indonésia não deve ser bom. Pode ter certeza. Eu acho que é Indonésia não deve ser bom. Eu acho que, não sei, mas tem um que é tipo a prisão modelo. Parece um hotel. Deve ser Zâmbia. De tão maravilhoso, assim, eu quero ir lá morrer. Você morreu, ser presa lá. Tinham pessoas que foram condenadas por homicídio, por exemplo, que eles ficavam e tinha cada um o seu quarto com suíte, com lugar para você estudar. Tinha uma cozinha. Os guardas, eles ficavam sentados, conversando, jogando, junto com os detentos. Mas aí lá, lógico que a quantidade, tudo é uma realidade totalmente diferente. Mas o que eu achei legal é que lá quem faz tudo são eles. Eles que limpam, eles que lavam, eles têm total liberdade para fazer tudo, só que eles têm que fazer tudo e têm essa responsabilidade. Aí eles saem para cuidar, tipo, da horta, como se fosse um, entre aspas, hotel. Você continua a sua vida lá, só que você tem que entender que você teve essa reclusão por um motivo que você matou alguém, etc. Mas aí você vê que imagina nos nossos presídios. Você acha que alguém ia dar conta de lá? Eles iam limpar o chão, fazer comida, dar comida pro outro, nessa masculinidade tóxica que existe. Não, Diana, justamente o que eu estava falando. Não vai fazer e nem vão ser instados a fazer. Por quê? Porque é muito mais viável e financeiro e vantajoso você contratar uma terceirizada. Para que eles vão fazer a comida? Que você pode comprar comida terceirizada. Para que eles vão lavar a roupa? Que você pode mandar a roupa lavar. Então, você está entendendo? Não tem nem como fazer essa educação, porque a questão financeira, a questão capital gira muito dinheiro. Isso,
Não, pra que e que eu até vou instituir? fala, o Auri Lopes tem, como que ele usa? Ele fala que é como se fosse um mercado, os excluídos do mercado são os que estão lá dentro do presídio, os que não conseguem girar esse capital, então que são exatamente a nossa população carcerária quem está excluído, quem não tem como gerar esse mercado que a prisão e tudo acaba ocasionando, sabe? Então é muito complicado esse tema. E sempre quando vem temas como prisão em segunda instância, a gente vem pelo que o Guto falou, você falou, a gente discutiu. O pessoal não entende que o direito penal é exceção. O direito penal, ele não é a regra para você punir. Né, exatamente. Foi feito para proteger e não ensinar a pessoa que você não pode matar alguém. Ele não é educador. Não deveria ser educador. É. Por isso que causa essa algazarra toda quando tem, liberou todo mundo que tá preso agora. Vai voltar tudo, sendo que nem automático né? Porque não abriu a prisão e falou, pronto, sai. Entende? Mas é isso então, gente. Foi muito bom, acho que foi esclarecedor. Você que ainda tem dúvidas a respeito do assunto, gostou das explicações do nosso professor, você pode importunar o inbox dele lá no Instagram, que é André Luiz G. Palhano. Luiz com G, tudo junto, André Luiz G. Palhano. No Instagram. Professor, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado pela generosidade de estar aqui com a gente, tirando essas dúvidas conosco. Certo? Estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Vamos botar isso aqui para funcionar. Porque Falou, já acho que era, debatendo agora. isso daqui, a gente consegue, pelo menos, ver uma luz no fim do túnel. Né? O problema é quando a gente não consegue diagnosticar que está errado. Se a gente achasse que a situação está tranquila, é assim mesmo que tem que ser, aí seria patológico. Realmente a gente tem que ser aquele que fala, calma aí. Será que não existe uma forma melhor para a gente fazer isso que a gente está fazendo agora? Principalmente a galera aí que vem dos ensinamentos jurídicos, que vem da academia aí, não fazer só um curso de direito pensando na questão do financeiro no futuro, mas vem cá, o que eu posso contribuir para a minha sociedade com aquilo que eu tô aprendendo, né, com aquilo que eu vou usar como profissão. Então, cada um tomando o seu papel e vivendo em sociedade, embora a gente esteja gravando aqui um programa de redes sociais, que essas redes sociais tenham realmente uma força, pública, uma força afetiva e uma utilidade pública, não só para a gente divulgar imagem, divulgar títulos e divulgar conquistas, mas para a gente se conquistar, para a gente se titularizar junto e discutir coisas importantes. Relevância social, interesse social. Eu fico à disposição sempre que vocês puderem. Eu acho que eu pude e deixar claro, porque muita gente acha que a gente é totalmente contra a prisão. Não é isso. Eu falei, o controle social tem que existir. Sim. Eu trabalhei muito tempo com a área de homicídio. Tem pessoas que realmente, por uma questão de egoísmo, extingue, fazer igual ao outro, extingue a vida do ser humano, o patrimônio do outro, existe um controle. O que a gente está discutindo aqui é o processo. Os limites, como que nós vamos construir um processo para uma justiça? Que é bastante importante. Professor, obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo. Valeu.